Na calada da noite, o Congresso Nacional votou uma lei para aumentar o imposto de renda do exercício passado em 50%. E o contribuinte tem até o final desse mês para poder fazer o pagamento da diferença. A justificativa é que, em razão da pandemia do coronavírus, o Estado precisa de mais dinheiro para poder investir em saúde. Essa é a surpresa que eu me deparei logo cedo ao abrir o meu jornal. Quem abre o jornal hoje em dia? Ao abrir o meu aplicativo de celular. Evidente que essa é uma história fictícia, pessoal. Mas imaginem isso. Você, logo pela manhã, ao abrir o seu site de notícias, está lá. Aumento do imposto em 50% e você tem até o final do mês para poder pagar metade do que você pagou de imposto de renda. Ia ser um caos na sociedade. Ninguém ia conseguir pagar. Pelo menos a grande maioria dos brasileiros não ia conseguir pagar esse imposto de renda, essa diferença de imposto de renda. Agora, a pergunta que eu faço é: se realmente fosse votada essa lei com esse tipo de aumento de imposto, uma lei votada pelo Congresso, sancionado pelo presidente, é válida? É possível? Eles podem fazer isso? Meu nome é Rafael Stogar, sou especialista em direito tributário, em mais um vídeo desmistificando o leão velho do fisco. Dentro dessa pergunta que eu fiz, a resposta é não. Não, o Estado não pode simplesmente criar uma lei nova, tributária, dizendo que ela tem um efeito retroativo para poder atingir o seu patrimônio passado. Ele pode atingir o seu patrimônio futuro. E por que não pode isso? Esse é o princípio da anterioridade. É sobre ele que eu quero falar com vocês hoje. A ideia do princípio da anterioridade é evitar esse tipo de situação abusiva, em que o Estado, que adora dinheiro, adora invadir o seu patrimônio, adora pegar o seu patrimônio, numa situação de desequilíbrio das contas, ele não cria esse tipo de surpresa desagradável para você, para poder invadir o seu patrimônio em relação ao passado, para fazer você pagar com valores, com dinheiro atual, um tributo que você nem sabia que existia. Então a ideia do princípio da anterioridade é o planejamento. Você pode se planejar a pagar os impostos de acordo com aquilo que já foi publicado num próximo exercício, pelo menos num futuro próximo. Já vou adiantar que esse princípio da anterioridade ele tem diversas exceções. São muitas exceções, para cada um dos princípios tem uma exceção. Só não pode o da irretroatividade. O princípio da irretroatividade, que é esse de cobrar pro passado, ele não tem nenhum tipo de exceção. Não pode mesmo. Então, saiu uma lei hoje, ela só pode cobrar tributo dos fatos geradores, das condutas que você cometer a partir de hoje. Não pode retroagir no tempo. Mas existem outros princípios. O da irretroatividade, para não retroagir, o da anuidade e o da noventena. O que são esses princípios da anuidade e da noventena? O da anuidade diz o seguinte: ninguém é obrigado a pagar imposto, ninguém pode ser exigido a pagar imposto que foi publicada a lei que o criou no mesmo ano da criação. Então estamos no exercício de 2020. Para que o imposto seja exigido e uma lei saia no ano de 2020, ele só pode ser cobrado no ano de 2021. Para quê? Planejamento. As pessoas têm que se planejar em pagar o tributo, então ela precisa ter um tempo para colocar esse planejamento dentro do seu orçamento para que possa começar a pagar o imposto a partir do ano seguinte. Isso vale para a maioria e tem muita exceção. Não vou entrar nas exceções agora. Em uma outra oportunidade eu trago essas exceções, senão o vídeo vai ficar gigantesco, vai ficar com mais de 1 hora. Não é o caso. Então, anuidade. Você só pode exigir o tributo no exercício seguinte àquele em que ele foi criado. Planejamento. Agora pensa o seguinte, malandragem do Estado, leão velho, fisco, pilantra. Chega mês de dezembro, o fisco olha para suas contas, olha para o seu orçamento, vê aquele arrombo, do carnaval que ele fez durante o ano inteiro. Não digo nem o carnaval, a festa, digo carnaval da bagunça tributária que ele fez, da bagunça de planejamento de contas. Vê que o ano está destruído, está cheio de dívida, não vai conseguir pagar. O que ele pensa? Aumenta os impostos, vamos aumentar os impostos.
Então ele pensa, se eu só posso exigir o tributo no ano seguinte ao exercício atual, estamos em dezembro, exercício atual, janeiro, exercício seguinte, vamos aumentar os impostos, já cobramos em janeiro, certo? Oh, beleza, dinheiro. Não pode, não pode. Por quê? Planejamento, o contribuinte precisa de tempo para poder ter planejamento. Então, dentro dessa ideia de planejamento, para que não haja esse tipo de malandragem desse leão velho aqui, o que a Constituição fez? O que o Constituinte, o que você, agindo na qualidade de representante, agindo na qualidade de pessoa que está ativa no Estado, fez? O que você escreveu lá na Constituição? De forma muito inteligente. Que além do exercício seguinte, você precisa de uma pausa, de um intervalo de pelo menos 90 dias. Então, só pode exigir tributos que sejam criados no exercício anterior para o exercício seguinte e no intervalo mínimo de 90 dias. É chamado do princípio da noventena ou da anterioridade nonagesimal, para que você não tenha uma surpresa desagradável de ter de pagar um tributo na semana seguinte que ele foi criado. Imagina, Natal lá você comemorando com a família, Congresso Nacional, muito sorrateiramente, sob influência desse leão velho aí, cria um tributo para você pagar já em janeiro. Você nem saiu das festas, já vai ter que pagar um monte de conta, né? IPVA, IPTU, um monte de imposto. Quando você chega lá, o IPVA e IPTU são exceções, então eu não posso nem incluir. Mas vamos pensar no ICMS, né? Queria lá o ICMS que agora vai ser 4 vezes maior. Você chega em janeiro e fala, meu, agora ferrou, fechei a atividade econômica, fechei a empresa. Então, para poder evitar esse tipo de situação, criou-se o princípio da anterioridade e o princípio da noventena, para que você não seja surpreendido com a cobrança de um tributo logo no início do ano ou logo na semana seguinte. Aí você me diz, não, Rafael, isso não acontece, imagina. Gatinho aqui, ele não faria isso, mas imagina, de jeito nenhum que esse gatinho ia fazer isso. Faz. Eu lembro de um exemplo de uma atividade econômica muito específica, tá? A PIS e a COFINS dos combustíveis, isso foi no governo Michel Temer, então foi em 2017. Em 2017, ele precisando aumentar a arrecadação, o que ele fez? Aumentou a PIS e a COFINS dos combustíveis e falou o seguinte, essa lei entra em vigor no momento, na data da sua publicação. Então, a princípio, já seria exigível a PIS e a COFINS sem respeitar a PIS e a COFINS dos combustíveis, sem respeitar o princípio da anterioridade nonagesimal. Qual é a finalidade? Arrecadação. Conseguiu? Não sei te dizer, porque quando eu vi a ilegalidade de imediato, a inconstitucionalidade de imediato. Só que eu não tenho nenhum cliente que é distribuidor de combustível, né, gasolina e tal. Então não acompanhei, vou ser sincero com vocês, eu não acompanhei. Mas que é ilegal, mas, assim, sem sombra de dúvidas, não é uma exceção. A PIS e a COFINS dos combustíveis não é exceção. Então, acontece. Se o empresário, se o contador, se o advogado tributarista não estiver atento, não estiver com os olhos bem abertos, não estiver muito próximo desse leão malandro sorrateiro, você paga imposto desnecessário, você paga imposto em momento que não era para pagar. Então fiquem atentos e façam valer as garantias que a Constituição te possibilita. Mais um princípio desmistificado, eles não podem cobrar imposto imediatamente. Calma lá, vai com calma. Pode cobrar imposto? Pode, mas não de surpresa. Respeite o princípio da não surpresa em matéria tributária. Essa é a necessidade, é para isso que esse princípio existe, certo? Era isso que eu queria trazer para vocês, pessoal. Sou Rafael Stogar, especialista em direito tributário, em mais uma questão desmistificada desse leão velho, o fisco. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu joinha, se inscreva no canal, siga a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, eu não sei por onde você está vendo. Siga a gente e acompanhe a desmistificação desse leão velho e outras questões tributárias, como o direito tributário pode influenciar a sua vida. Forte abraço e até a próxima oportunidade.